Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui no podcast Estúdio Paul. Esse programa a gente vai falar um pouquinho de séries polêmicas. Uma, certamente todo mundo já sabe, que é o The Idol, que aí foi pauta de muita discussão nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho de The Witcher, que também tem lá seus bastidores um pouco complicados, e aí com a saída do Henry Cavill. Mas antes disso tudo, a gente quer saber do Indiana Jones abrindo as bilheterias aí de julho. Olá a todos e todas. Indiana Jones é o grande lançamento da semana, mundialmente, e não foi grande coisa. O quinto filme, o último filme da série, Indiana Jones, A Relíquia do Destino. A gente brinca, é o último mesmo. Quer dizer, o último com Harrison Ford, né? Podem ter dado um herdeiro aí para ele. Pode ser. Mas o fato é que o filme não foi grande coisa no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, embora tenha, considerando a soma de todas as bilheterias de todo mundo, tenha sido o filme de maior bilheteria, mas aqui no Brasil ele abriu com 330 mil ingressos, o que é razoável apenas, bem inferior ao número do filme anterior, de 2008, que fez 600 e pouco. E teve dificuldade claramente entre os mais jovens e também nos cinemas dos bairros populares, das áreas populares. Os cinemas que estão funcionando são cinemas de área de classe média alta, classe alta. E os cinemas das áreas populares não Quem diria? Indiana Jones, entretenimento de massa, quando estreou, agora virou um pouco elite, né? Mas será que é porque a juventude, esses jovens não tem mais empatia nenhuma com Harrison Ford? Mas ele falou de lugares mais pobres também, né? Mas isso de fato está acontecendo. Aqui no Brasil ele acabou ficando em segundo lugar. E o primeiro lugar foi mais uma vez o Elementos, o desenho animado da Pixar, que foi lançado semana passada, com 300, também um pouco mais do que o Indiana Jones agora. Também tinha se defendido e tal, mas aconteceu algo extraordinário. O filme subiu no seu segundo fim de semana, que é muito, muito raro, muito difícil de acontecer. E ele subiu não só no Brasil, como em outros países do mundo, como Coreia, como a Alemanha, como Bélgica, ou seja, em diferentes países diferentes. Que é um filme que subiu e que é Antigamente isso acontecia, né, com alguma frequência. Eu lembro, por exemplo, os Trapalhões lançavam o filme sempre uma semana antes das férias, e quando entrava as férias o filme subia. Mas isso deixou de acontecer nos últimos anos, digamos, neste século, porque os cinemas hoje abrem muito filme, dão muitas sessões, né, e a partir do segundo fim de semana o filme, inclusive, já vai perdendo sessão e aí acaba caindo. E foi o caso aqui, ele perdeu a sessão, mas subiu 13% aqui no Brasil, em outros países chegou a subir mais, e é, de fato, um feito extraordinário. Resultado também, sem nenhuma dúvida, do boca a boca, e resultado de um outro fenômeno, que no Brasil é típico de situações de quando nós vivemos uma crise econômica. O pessoal fica muito seletivo, não quer arriscar o dinheiro, não quer arriscar o programa, escolhe com muito cuidado e não arrisca, não quer se decepcionar.
Isso é um fenômeno que está acontecendo em outros países do mundo também, não só no Brasil. Aliás, na semana passada, antes do filme entrar, o diretor criativo da Pixar, Pete Docter, esse é o nome dele, ele destacou que, eu vou ler o que ele falou, embora o público clame por algo novo, parece que todo mundo só vai ao cinema para assistir às sequências. É algo que nunca vimos antes. Essa é a corda bamba sobre a qual estamos tentando caminhar. Ou seja, isso é uma situação mundial que depois da pandemia foi agravada, uma coisa que já vinha de antes, mas que depois da pandemia ficou mais evidente. As pessoas não querem se arriscar, tem aversão ao risco. Estão apostando certo. Então vão na certa. E no caso do Elementos, né, quer dizer, que o boca a boca alavancou o filme. Tem que arrumar o que fazer com criança penteira dentro de casa nas férias. Tem que. É o programa certo. Mas, tem que levar. mas tem coisas interessantes eu estava observando. Ele começou a crescer na quinta-feira, ele cresceu mais na quinta e na sexta, até que no sábado e no domingo. E não tinha férias ainda, né? Quer dizer, no Rio, né? As férias de julho são As férias de julho são. Quando você olha para o Brasil inteiro, a gente está acostumado, né? Olhar para o Brasil inteiro. Então as férias de julho são incontroláveis, porque o Nordeste, por exemplo, começa mais cedo para aproveitar a temporada de festa junina com as crianças em casa. São Paulo começa. Dá um mês de férias em julho. O Rio dá 15 dias. 15 dias. Porque o Rio começa as aulas no verão mais tarde que São Paulo. São Paulo começa logo no início de fevereiro, o Rio em geral começa meados de fevereiro para o final. E aqui eles se acertam. Então não são todas as crianças que estão em férias. E o filme subiu em todo lugar, e subiu mais quinta e sexta. Teve gente dizendo, não, porque no outro sábado teve muito festa junina. Mas não foi na festa, não foi no sábado. Que é o dia que você cai porque tem sol, as pessoas vão para a praia. Não foi no sábado, quer dizer, ele subiu todos os dias. Né? E o dia de maior crescimento não foi nem no sábado. Né? E ontem, que segunda-feira, que é um dia de preço promocional em muitos cinemas no Brasil afora, ele subiu mais ainda. Aí já tem um reflexo das férias, por exemplo, em São Paulo e no Nordeste. Quando a gente vê as rendas, a gente vê que esse crescimento de ontem se deu especialmente nas cidades. Especial de segunda a quarta, né? Hein? Não varia, mas segunda-feira é o dia que quase todo mundo tem. Os outros dias nem todos têm. Terça e quarta, uns têm, outros não. Também esse negócio varia muito, porque depende de cada cinema, é uma decisão de cada dono, de cada empresário do cinema. Mas então, Elementos foi o destaque. O filme já passou de 1 milhão de ingressos, e agora, quando o filme começa a subir assim, quando acontece, a gente costuma dizer, olha, agora não sei onde vai parar. Tem que parar de subir e começar a cair para a gente poder fazer uma estimativa de onde ele vai acabar. Mas pelo jeito ele vai longe. Então esse foi o grande destaque desse. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente antigamente tinha muito, não sei se continua, a estimativa é você ter a primeira semana do filme, ele faz um número, normalmente você multiplica aí por 4 para ter essa vida do filme. A gente ainda faz essa conta? Faz. Quer dizer, a gente faz essa conta. Essa conta varia muito, porque tem essas características todas, se parece, se tem feriado, se não tem feriado e tal. Mas então também, nesse sentido agora, dos elementos, ficou complicado de fazer. Porque quando o filme começa a subir, você meio que perde os parâmetros, né? Você foi o último filme que subiu. Aí você vai ver, o mercado era muito diferente quando isso aconteceu. Então, de qualquer forma, é uma boa notícia, né? Para quem tem que fazer estimativa, porque a boa estimativa é aquela que você erra, né? Tem que aumentar todo fim de semana, você tem que rever a estimativa e vai subindo a sua estimativa. Essa é a melhor situação que tem. Então vamos ver onde ele vai parar, mas ele tem que começar a cair para que a gente possa fazer uma estimativa e aferir também o tamanho da queda dele. Né? Hoje em dia, como os cinemas abrem muitas sessões e depois eles vão tirando as sessões muito rapidamente, a tendência é que o filme caia rápido e saia rápido. Aqui no Brasil, falando, né? Que é um problema que se tem no tipo de programação que está se fazendo em geral. Todos os exibidores praticamente estão agindo dessa forma. Tem também neles uma
o medo de errar, então eles apostam no filme, isso acaba prejudicando vários segmentos. Do espectador. Isso prejudica a diversidade de filmes, de gênero, né, de horários, está ficando... É uma coisa complicada, mas os filmes têm caído muito. Mas a gente viu recentemente que Pequena Sereia caiu pouco, que o próprio Homem-Aranha está caindo pouco, quer dizer, tem um processo, eu acho, de retorno ao cinema, tá? Que é necessariamente lento, mas que está acontecendo. Mas que está acontecendo. Então os filmes estão caindo menos também, né? Isso é muito bom. E aí eles acabam não perdendo tantas sessões assim, porque os exibidores tendem a deixar mais tempo o filme em cartaz, o que é bom, então também possibilita que alguém vá ver o filme na sua terceira semana, quarta semana. Cada vez fica mais difícil, né? A gente assistir na quarta semana. Quando você vai, não está mais. Não está mais ou não está no horário que você pode ir. Ou só tem um horário. Outros horários, enfim. Mas, enfim, as coisas vão, pelo menos, a gente sente que o público está voltando, está retornando, o semestre fechou, a gente está fechando as contas ainda, mas a gente já sabe que foi bem melhor que o ano passado, cada vez mais se aproximando de 2019, exceto no caso do cinema brasileiro, que ainda está muito longe, mas no geral está chegando perto de 2019, ainda não chegou lá, mas é possível até que nos ligamos no segundo semestre. O Lula está falando em cota de tela. O Lula falando em cota de tela. O presidente Lula e todo mundo, né? O que a gente espera é que isso é uma coisa que está na mão do executivo, ou seja, do presidente Lula. Ele é lei, tem que ir para o Congresso, tem que fazer uma lei nova, porque a outra caducou e deixaram caducar. No passado deixou caducar. Agora tem que fazer uma lei nova e mandar para o Congresso e discutir no Congresso. A minha opinião é que já podia ter sido feito. Não tem nenhuma razão para que isso não tenha sido, pelo menos, encaminhado do Congresso. Se está no Congresso e tem qualquer problema no processo legislativo que segure a aprovação da lei, a gente até pode entender. Agora, que não tem a iniciativa por parte do Poder Executivo, dos órgãos do Poder Executivo, de preparar isso e mandar, porque não precisa, os estudos já estão todos feitos. Tá? Ou se tiverem que ser feitos, são feitos muito rapidamente, porque tem uma imensa massa de dados e análises já feitos, tá? Que demonstram claramente o prejuízo. Mas se ele não fez coordenação, se ele não fez coordenação, tem pressão de que lado? Interessado a não acontecer? Eu não acredito nem que tenha pressão, porque é uma coisa com quem você fala, tem que ter. Então você vai discutir, o número de dias, o número no caso do cinema, o número de dias. E essa discussão não é feita no Congresso. No Congresso é para dizer tem ou não tem, porque normalmente essa discussão do número de dias é feita na Ancine, que é a agência reguladora, dependendo da situação do momento, da situação que se prevê para o ano e da situação que você teve no ano anterior. Então é uma discussão muito técnica. Tá? E que não pode nem ser feita porque a lei não acorta. A lei não prevê cota. É uma coisa simples, são 2, 3 artigos, paga cota, assim, pronto. Né? Há vários instrumentos legais no passado, então você não está criando nem nada novo. A cota existe desde os anos 30, são 90 anos de cota, também não é uma coisa nova. Né? Então, é isso. Que bom que ele está falando, mas eu gostaria mesmo que ele assinasse o papel e mandasse para frente. A gente estava assim, é que meu computador, por isso que fez aquele barulhinho, quem ouviu no início da Apple, meu computador pifou aqui. Mas a gente estava vendo que você está voltando um pouquinho aqui, rapidamente, então a gente vai continuar com o assunto, mas do Indiana Jones, que a gente estava vendo aqui antes de começar, que há uma pressão, né? Todas as matérias ressaltando a derrota ou o fracasso de uma expectativa, comparando com filmes do Super-Homem de 1983, assim, tá comparando 40 anos então, assim, feitas nos Estados Unidos, né? Da Variety, da Deadline, falando da bilheteria aquém do esperado do Indiana Jones. Mas eu acho assim que de todas as franquias, Indiana Jones não foi uma que ela meio que ficou meio quieta com a geração dela, né? Não foi muito, ela realmente não foi sendo passada, em tese teria sido encerrada no último filme.
do final feliz, então estava fechada para que ele de repente voltar, e ele está com quantos anos? 80 anos? 80, a gente ouviu o trailer. Né? Eu passei por filme, quando eu estava viajando em Marrocos, eu passei por eles gravando. Não ele. Não ele. Oi? Tá um certo nervoso, assim, dele. Ele tá muito estranho, ele com aquele chapéu em cima do cavalo, sabe? Você não acredita muito naquela aventura, não, né? Não sei. Enfim, foi a minha sensação, mas eu não vi, né? Eu acho que assim, essas franquias têm uma coisa meio, não sei, eu fico meio na dúvida de como é que eles vão resgatar isso para um público E uma franquia jovem. que foi tão boa. Foi ótima. Foi ótimo. Eu adorava. Foi ótimo. Mas ela, inclusive, ficou presa, porque esse negócio da arqueologia dele, naquele período de guerra e tudo mais, que foi se distanciando, eu não Ficou sei. muito distante, né? Segunda Guerra e... Não sei se é isso também tô aqui meio. Mas essa briga também das continuações é outra também que é eterna, né? Tem uma hora que literalmente cansa, né? Ele não tem nada de novo para falar, para contar, é difícil renovar, mas é isso. O cinema tem um certo mistério, porque a gente tá fazendo um ano que aquele ator, não lembro o nome dele, o Tom. Como é mesmo? Será? Esqueci. Mas fez a sequência de Top Gun, que é um filme de 86, Verdade. e que foi um espetáculo, é considerado o salvador do cinema, porque é um filme que... E ele conseguiu atrair o jovem. Verdade. Mas ele vem fazendo isso que, assim... Será que eles se conhecem? Harrison Ford e Tom Cruise? Eu acho assim, o Tom Cruise descobriu a fórmula que ele vem usando nos filmes dele todos. Ele usou a primeira Missão Impossível, que vai voltar agora. Ele conseguiu realmente dar essa rejuvenescida sem necessariamente só botar jovem. Não é assim, meu filho está aqui para isso. Não, ele rejuvenesceu os temas e as discussões de uma forma bem interessante ali. Mas é a mesma. Se você olhar, está fazendo o mesmo papel em todos os filmes. Acho difícil revitalizar o Indiana Jones, vocês não acham? Eu acho uma que história é um muito período- presa a um contexto histórico. É o período que ficou da Segunda Guerra e tudo mais, as pessoas não estão... Não conversa mais com essas gerações, né? Tá muito distante. Arqueologia, tem cara de coisa empoeirada para esses jovens, né? Querem tudo mais. E ele A também. história. Eu acho que houve uma atualização do gênero, né? Com Jumanji, com outros que vieram nessa mesma escola do Indiana Jones, que é a aventura, né, dentro de um lugar selvagem, usando dos mesmos artifícios, né, alguns até mais interessantes, como o próprio Jumanji, que atualizou. E talvez, assim, eu não vi o filme, tá? Eu tô aqui conjecturando no sentido como foi inteligente, talvez, para a franquia do Rock, que veio o Creed, né, que entrou uma geração falando com uma geração, ainda trazendo talvez algum arquétipo dos anos 80 ainda, que talvez não seja ainda tão como era, mas ainda assim salvou a moral do Stallone com os 80 anos de lutando boxe. Isso não vai acontecer. Então ele ali, né, que ficou como um treinador e etc., de uma nova geração mantendo a linha da franquia, né? Então, assim, poderia ter sido atualizado nesse sentido, um novo Indiana Jones tendo o Harrison Ford participante daquela... Já um sobrinho aprendiz. Eu vou botar aqui a polêmica, mas tem um elemento no Indiana Jones que vai contra o Indiana Jones, que é o George Lucas. George Lucas nunca costurou o universo dele de forma razoável. Star Wars é cheio de buracos negros ali, daquele assim que você vai costurando, misturando, e é mais ou menos isso também. Ele meio que ele é ótimo contador. A gente vai passar para como essa questão do contar a história já, mas assim, ele é ótimo criador de histórias. Ele funcionou, esticou ali em 4, mas eu acho que nem ele imaginou num universo tal. Claro, voltando ao Stallone, ele também não. Mas a coerência que ele uniu todos os atores, quando ele voltou com Creed, ainda está amarrado com os outros filmes, nos papéis, nos atores, no que aconteceu, ele não renegou nada do que aconteceu. Vamos combinar que é bem mais simples, né? Claro.
Claro. ligar os pontos do rock Rock. do que do... Mas ele podia ter ignorado. O Indiana Jones teve um pai que tomou aquela água que em tese teria ficado eterna. Aliás, os dois beberam lá da taça lá de Cristo, teriam ficado eternos, coitado. Claro que não dá pra fazer isso. Hoje talvez a inteligência artificial trouxesse o Sean Connery. Mas assim, entendeu? Ele sempre fez uma história terminando. Acabaram de trazer eles Regina com o cara do Magalu. Daqui a pouco trazem o Sean Connery. Mas eu acho que assim, as histórias, todas elas do George Lucas, elas sempre foram com fim. Elas terminavam. Verdade. Aí de repente nós vamos retomar. E aí vamos juntar tem um problema de George Lucas que eu nunca fiz isso. Eu sou fã dele. Mas quem fez ver na ordem, as trilogias na ordem, que você viu, não faz. Não, é cheio de furo, não faz sentido, a história não liga. Né? Não, a Leia e o Luke, para serem de repente gêmeos, ela de repente era uma Jedi, agora ela foi criada, ela conhecia. A grande gozação da série do Obi-Wan foi que trouxeram a Leia pequenininha. Uhul, legal, muito bom. Foi. Aí ela tem toda uma relação com o Obi-Wan e alguém lembra assim, pô, mas quando ele morre, ela fala, vambora! Tá bem aí? Ela tá bem aí. Era o cara, primeiro encontro dela. O Luke teve com ele 5 minutos, sofreu. Ela teve aquela aventura inteira. Olhou pra deixa lá, vambora. Já foi, vambora. Não vamos perder tempo. Então esse é que é o grande problema. E aí é óbvio, também parte da brincadeira dos fãs do Star Wars. Tudo bem, você renega, você passa... você vai... Mas tem. O incesto dos irmãos. Eu assisti, tem outros furos, assim, tem bastante. Mas é bom do mesmo jeito. Não, é maravilhoso. Ele é um ótimo contador de história. E a gente vamos mudar aqui radicalmente da forma uma coisa dessa, mas a grande discussão que teve aí nas últimas semanas, e especialmente se estivesse nas redes sociais, quem esteve nas redes sociais viu, era a série The Idol. A série The Idol foi anunciada e foi lançada em Cannes. Foi lançado em Cannes, eles fazendo um badalo sobre isso, porque vem com Sam Levinson, do Euphoria, né, que é também da HBO, e o Weeknd estreando como ator. Que é um astro da música pop, né? E eu esqueci o nome dele, que ele na série usa o nome dele mesmo. Ele não usa o nome artístico. Mas ele que criou a história, foi gravado todo na casa dele. Tedros. Tedros é o personagem. O nome dele do ator. Abel McCoren Abel Tesfaye. Isso. Abel Tesfaye. Abel McCoren Tesfaye. Que é assim que ele assina lá, mas é o The Weeknd. Então é gravado toda. E aí me pareceu uma coisa bem mambembe, pra falar a verdade. Aliás, ele é canadense, né? Ele é canadense. Ele tem uma casa. A casa dele é maravilhosa, a série é toda passada dentro da própria casa dele. A casa dele, né? E teve foi muita briga nos bastidores. Essa série originalmente era para ter, parece que 8 episódios. Quando anunciaram lá em Canera vão ser 6 e foram 5. E assim, parece assim, editadas pressa, a diretora foi demitida no meio da história. Ele teve uma implicância, a diretora mulher. Porque disse que ela estava trazendo um olhar muito feminista para a história. Isso é verdade. E assim, a série é horrorosa. Mas ficou. Gente, eu não consegui ir muito adiante, não. Ela é horrorosa no storytelling, porque as pessoas ficaram falando, tem muita nudez? Tem muito sexo? Tem. Mas não é nada sexy. Mas quer ser sexy. Quer ser sexy. É uma sexy. É doentio também, né? Quer dizer, podia você estar retratando uma coisa doentia, mas doentio é o tempo todo. Ele é um personagem doentio, ela também se exibindo daquele jeito meio... Ela nua o tempo todo. Não, assim, a da nudez, aspas, exagerado, assim, ela estava gratuita, mas é gratuito. Mas o pior era quando ela se vestia e não se vestia, porque era uma tira no seio. Ela bota uma tira na metade do seio e vai pra festa. Ela é Lily Rose Depp, que é filha do Johnny Depp. Aliás, a cara dele, a mistura perfeita dos dois. Com Vanessa Paradis e Johnny Depp. Ela é muito bonita. E boa atriz. Ela trabalha bem. Mas assim, a história começa... Mas o papel dela é mal escrito demais. Então, me lembrou, que eu tô rindo porque eu tava conversando com minha irmã hoje mais cedo, eu lembrei de você falando que eu de novo me reacendi com Game of Thrones. Porque a história era o seguinte, aqui com spoiler, quem viu, quem não viu, você começa assistindo a série
como se fosse uma Britney Spears. Isso. Ela teve um breakdown nervoso, ela teve uma crise nervosa, perdeu a mãe, foi traída pelo namorado, tá lá enfiado, ninguém sabe se ela vai conseguir voltar para cantar. Então você, em tese, está vendo uma série sobre a volta de uma artista jovem, sob pressão da gravadora, dos empresários, de tudo isso, e ela tendo essa crise nervosa, cercada de pessoas de sanguessugas, e ela é levada para uma boate, onde ela conhece o dono da boate, que é o Weeknd. Que é um bandidão. Os dois se olham, pronto, e ela já o coloca dentro de casa, e a relação é extremamente abusiva fisicamente e psicologicamente, e ele toma conta da casa dela como se estivesse com um culto. Então ele já vira meio Charles Manson, o Mason, então fica meio, e aí o grande... Ele tem um passado obscuro, né? Tem, aí ele é dono de clubes noturnos, é uma coisa assim. Eles revelam tudo de uma vez, nada faz a menor diferença ter visto. A grande coisa, e ela já tinha dado spoiler, é a virada da última cena em que ela é a grande vilã da história. Ela manipulou todos. Então ela é violentada, ela apanha, ela faz porque ela queria... Tudo era ela. Sim, tudo era ela. Isso era a grande coisa da série. É a mulher que manipula os homens. O Weeknd demitiu a mulher que era feminista, e a história que ele meio que colaborou ali, a mulher é vilã. A mulher é vilã. Basicamente o resumo é esse. Ele odeia as mulheres. Ele odeia as mulheres. Você que entende dessas coisas. Ele não tá cancelado. A área matando o Night King. É uma coisa. O Weeknd não tá cancelado depois disso? Incrivelmente não. Agora a trilha sonora é espetacular. Vou dar o crédito da música dele, é maravilhosa. Tem um menino ali que é músico da Mel Troy Sivan. Todos eles. A Lily Rose Canta bem, canta direitinho. Todos eles ali, o produtor é o produtor que trabalha com ele, com o Kanye West, assim, as pessoas estão meio que se interpretando. Mas eu tô meio pasmo com essa visão dele misógina. E é do Sam Levinson, que é o que eu tava... Desculpe, meu computador que foi, eu não vou perder aqui. Mas o que está tendo de movimento, quem está saindo mais cancelado é o Sam Levinson. Porque em Euphoria ele também põe as meninas sendo abusadas e elas sendo culpadas, e elas que buscam o abusador, e que é um ponto. Ele poderia até colocar que existem essas relações dependentes, não é nem isso, mas as frases, Fios, eu não sei se você viu o início, mas tem no primeiro episódio em que ela está tendo a síncope nervosa, alguém vira a mulher fala assim, não, mas é isso mesmo, saúde mental é para vender. É no primeiro episódio. É bom, porque todo assim, Não, é bom ela não ter saúde mental, porque quando não tem saúde mental, fica possível, ela pode dar para qualquer um. Cara, foi meio por aí. Não, exatamente. Se ele tivesse falado assim, usam essa questão de saúde mental para vender, usam isso de outra forma, era uma discussão. Mas não, ele coloca isso como sendo legal. Oi? Não, a gente tem vários panoramas na música pop, nesse mundo de celebridades, por exemplo, doentios no Rhodes e... Como é que é aquela que a gente falou? Daisy Jones. Daisy Jones tem uma coisa... O problema é para não parecer que a gente tá conservador, condenando. Não é nada disso. É o jeito de retratar que é doentio tanto quanto. Parece que uma pessoa doentia escreveu sobre o panorama uma paisagem doentia. Exatamente. Então, o cancelado, o Weeknd, todo mundo massacrou como ator, que realmente é pífio. A atuação é assim. E o último episódio assim, é de chorar. Eu não vi o último episódio. Não, mas veja mas veja, é de chorar de ruim. Assim, eu dei um spoiler da série, mas é porque ele é... ela mesma foi para entrevista. Vocês olharam a primeira cena em que a Jocelyn chora, ri e todo no comando? Vocês prestem atenção que é isso. Quer dizer, ou seja, a primeira cena. Aí tem gente, uau, que coisa, a primeira cena entregou o final. Não. É só ruim mesmo. A primeira cena é só para conferir. Agora, vamos lá, a autoridade para interpretar, porque ela faz várias expressões diferentes muito rapidamente. Isso, mas e por que a gente está falando dessa série, falando mal? Porque ela tem um hype em torno. Ela estreou em Cannes, ela é da A24,
junto com, né? Botaram dinheiro nisso. Aí tem de fora é quase que o novo Harvey Weinstein, né? Assim, a nova Miramax, assim, de tudo em placa, tudo. E aí foi uma bola fora da A24, que faz tempo que ela não dá uma bola fora, né? Não, mas não foi uma bola fora, foi assim, eles isolaram o negócio para fora do estádio. Eles fossem. Não vou nem falar que é home run, porque home run seria bom, mas assim, aquilo assim, não tem, não tem nada. Eu tô falando, só a música salva. E se você não prestar atenção na letra, porque como a letra tá falando da história, é ridículo. Mas assim, isso me lembra um pouco o nosso episódio que a gente falou um pouco mais atrás, que a gente estava conversando sobre autores ou criadores de história e você fazer um bom arco e você fazer um bom roteiro para contar uma história. Que eu não sei, eles queriam mostrar o quê? Que era uma artista manipuladora? Tudo bem. Querem contar, não precisa ser. Não é o feminismo de não pode ser uma mulher fazendo isso, não é ela, nada disso. Só ficou mal contado. Não faz o menor sentido o que ela fez para o que ela fez e como ela fez. Às vezes acontece isso e mesmo assim a série é um sucesso. Ela não foi um sucesso, né? De acessos, como é que foi? Como é que foi a performance? Não, assim, em termos de algoritmo, e aí é um perigo, ela ficou muito comentada, ela teve aí muita exposição. Eles conseguiram causar um burburinho. Que é o que eles agora dizem que queriam desde o início. Eu fiz um lixo porque eu queria que todo mundo falasse muito mal de mim. Muito. Polêmica. Me interessava a polêmica que eu ia gerar. E assim, as coisas que eles falam, assim, a primeira coisa, assim, a mulher... botaram da pessoa da gravadora, e acho que falam as piores coisas na série todas, é a mulher da gravadora. Quem é do universo da música? Quantas mulheres são diretoras de uma gravadora? É exatamente o meio mais misógino que as mulheres sofrem. Então você põe uma mulher na gravadora para falar todos os absurdos que os homens querem falar, que foram eles que escreveram, só para falar, foi a mulher que falou, então não foi a gente que... Oi! Só para me desculpar. Tá tudo erradinho, assim, né? agora... Estranho. E agora mal resolvido. Uma das coisas que a gente está conversando aqui, que estão falando em segunda temporada, né? Eu acho que você cancelado. Bom, encurtaram, mas depois que falaram mal, agora eles estão plantando isso. Da Merdol. Mas enfim, tem uma coisa que a gente queria falar também da estreia do The Witcher. Pois vamos passar para uma coisa um pouquinho melhor contada, que é a adaptação do Witcher. É mais bem contada que é The Witcher. Eu não sou muito versado porque eu vi pouco, mas a gente já começa assim com a última temporada do Henry Cavill, o nosso super-homem, que também é o Gerard de Rivia, né? O nome dele, né? Gerard de Rivia. E é um mutante, né? E ele vai ser substituído pelo Liam Hemsworth, Jogos Vorazes, é isso? Exatamente. O irmão mais novo. Irmão do Chris. Na próxima temporada. Então a Ana acho que pode falar um pouco, começando, por que essa troca aí? Bom, da troca. Mas antes, assim, o The Witcher lembra um pouco também essa coisa o The Witcher foi um grande investimento que a Netflix fez. Quando veio aí que são dos livros, tem jogos, tem tudo isso, mas tem os livros também, que é por isso que a gente vai chegar já para costurar por que essa mudança. E quando o Game of Thrones estava no auge, todo mundo começou a correr atrás de um próximo Game of Thrones. A Amazon já tinha abocanhado O Senhor dos Anéis, a Netflix conseguiu esse IP que é sensacional, porque ele já traz um público apaixonado, um consumidor, já trouxe uma base de fãs aí de cara, você não precisava nem botar com a marca. E a gente tem o Henry Cavill, que é o que eu brinco, é o ator. Qual é o papel que tá precisando? Todo mundo, o primeiro nome que sempre surge é Henry Cavill. Não importa qual é o papel, todo mundo quer Henry Cavill nas redes sociais e pra tudo. Ele tá aí na lista do James Bond, ele tá na lista do House of the Dragon, ele tá na lista também de Senhor dos Anéis. Qualquer coisa que tenha, todo mundo quer Henry Cavill, que tá no Missão Impossível, não sei se... Não, ele morreu, né, no último, não me lembro se ele morreu no último, não me lembro agora. Na verdade, sim, também ele é um cara meio neutro, meio bom moço, né? Diferente daquele boy lixo, como é que eu falei? Nível aterro de gramacho, que é o Weekend, né? É um boy lixão mesmo, né? Então, o Henry Cavill,
O que me estranha também, porque estou falando de novo da troca, que você vai falar depois, é que ele começou a virar um pitizento, né? Deu uns pitis nos bastidores, né? Dizem, a primeira coisa que saiu foi que ele estava saindo por uma questão de conflito de agenda, que ele ia retomar o papel dele como super-homem, então ele não poderia ficar fazendo os dois, não ia dar tempo, e aí ele sacrificou o Witcher pra ser o super-homem. Nick, ele saiu, ele foi demitido do super-homem. Então o povo agora tá querendo que ele vá pra Marvel. Então todo mundo, que anunciaram semana passada, é um ator novo. Eu vi. O nome dele não vem agora assim. É um ator novinho. Não tem então, por isso mesmo, que ele falou, o novo, né, que tá liderando lá a DC, saiu da Marvel pra liderar. Ele tá passando por um período de inferno astral, de perdas, né? Mas o pessoal da Marvel, ele também na Marvel. Qualquer franquia, o povo quer. Ele também não vai ser James Bond como ele queria, como a gente estava conversando, vai ser o Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, que fez o Ana Karenina, mais conhecido. Agora, Trem-Bala. Ele é um... David Corran Sweet. É novo, esse que vai ser o super-homem. Esse é o super-homem. Corran Sweat. Aliás, fazer um parênteses, essa novela James Bond é antiga, né? É antiga. Era pra já ter entrado novo no último que Daniel Craig resolveu fazer depois de ter se despedido, né? Idris Elba ficou velho. O Idris Elba era o melhorzinho, era o melhor pra tudo, mas ele tá realmente... Eu acho que nem teria problema trazê-lo como um James Bond mais velho. Eu não veria problema, mas como eles querem, como tudo é uma franquia de muito tempo, vocês querem sei lá, aquele contrato de 7, 10 anos. Aí, Fios, James Bond é uma história que conseguiu se renovar ao longo do tempo, né? Coisa que o Indiana Jones não conseguiu. E ela sempre teve ligações históricas, né? Época de espionagem, da Guerra Fria, não sei o quê. Mas ele vai se modernizando. Ele vai se modernizando. Moderno, tudo moderno. Se bem que sempre tem um bunker de alguém querendo destruir o mundo e não sei o quê. E vai, enfim. A história é muito maniqueísta, assim, né? O vilão sempre é aquele vilão clássico. Esquisito, né? Uns são os melhores que outros. Esse é o monólogo para explicar por que ele quer destruir o mundo. Mas acho que teve ali desde o início, né, da franquia, desde o início ao longo da franquia, essa mudança do personagem como uma fazendo parte da própria história da franquia, né? Qual será o novo James Bond, assim, né? Não tinha a rejeição era qual o escolhido, mas não por ter um novo, né, James Bond. Acho que é diferente aí do caso do Indiana Jones, né? Assim. Não dá para ter um outro Indiana Jones, né? Já tá no... Mesmo que... Talvez. Talvez. Não vejo por que não. Mas é porque também o contexto histórico, né? Andou a história ali, né? Já no resto. Mas é só uma questão criativa. A questão de resolver, saber resolver. É um nó, mas... começar do zero e filmar tudo de novo, Hollywood na veia. E do jeito aquilo que o Rodrigo estava falando, né? Que estamos todos viciados em sequências e... só você revisitar. Mas é isso, por isso que eu gosto tanto do universo Marvel, que fez essas continuações terem um outro contexto, um outro olhar da gente realmente curtir essa. Não é uma continuação só porque eu quero estar de novo com o herói. Ela realmente está contando aí uma aventura maior. Tem um arco maior. E os vilões é engraçado, né? Eu acho um dos últimos melhores foi Javier Bardem, porque depois o Rami Malek foi uma porcaria. Não, foi incrível. No Skyfall, pra mim, talvez o melhor de todos, e com esse bandido maravilhoso, esse vilão maravilhoso. E o Rami Malek foi um fiasco, né? Falando com aquela voz. Ele tem uma coisa depois de fazer o Fred Mercury. Mas ele sempre foi daquele jeito. Sempre foi daquele jeito, mas ele funcionava muito do Mr. Robert. Porque ele estava sendo ele mesmo. Muito, estava sendo ele mesmo. Mas esse negócio de James Bond, a gente não tinha prometido falar de James Bond, era mais de The Witcher, mas a
A gente mudou a pauta. Já entrou. A gente já mudou a pauta. Já mudamos. Mas você quer voltar a The Witcher? Daqui a pouquinho, porque o James Bond é uma das coisas que eu amo. E cresci assistindo com meu pai, sempre fã, então sempre foi assistindo. É muito difícil hoje, porque ele é meio complicado, a gente olhar pra trás, as Bond Girls, aquela ele ficou, ele não anda muito, não sei como é que eles vão fazer isso agora. Eles já deram, acho que conseguiram o máximo que eles conseguiram para poder equilibrar o que era o James Bond, mas o da antiga, mas eu consigo assistir, curtir, o mesmo porque é uma nostalgia que naquela época funcionava e eu consigo contextualizar e não ficar julgando tanto para hoje. Mas eu fico pensando muito como é bom, como é importante a mão do diretor, né? Eu fico pensando no Skyfall, né? Então, isso tudo que eu achei funciona, até a música da Adele, né? O que eu acho legal, o Sam Mendes Sam Mendes, é isso que eu queria falar. O Sam Mendes e o Christopher Nolan são fãs de um filme que eu amo e sempre foi um dos meus favoritos da franquia, pelo meu lado romântico, que foi considerado e noticiado por muitos anos como o pior filme da franquia, que é A Serviço Secreto de Sua Majestade. E eu gosto porque é o filme que ele era o mais humano, digamos, do James Bond. Ele conhecia a mulher dele, a Tracy, e perdia a Tracy no mesmo filme, e termina muito mal o filme. E foi um filme que só foi feito por um ator que foi o George Lazenby, e ele fez esse filme sair. Foi o único, Então, assim, tinha a Diana Rigg imitando, já fazendo meio papel dela dos Vingadores. Sensacional. O Terry Savalas fazendo o Blofeld. O filme é espetacular. E ele é um dos filmes que mais impactou o Christopher Nolan e o Sam Mendes. Então, quando você assiste o Skyfall, você vê que é fã. Porque todos os elementos que ele coloca e como ele traz, ele colocou de uma forma tão legal. E se você curtia e vive, você vibra com aquilo de forma que fazia todo sentido. Inclusive o fato que aí eu não sei, tô falando de memória, porque o James Bond só foi, acho que colocado mesmo escocês a partir dali, porque era o sotaque do Sean Connery. E aí ele contextualizou com o negócio de botar Skyfall ali. Não sei, porque eu não li os livros todos do James Bond, posso estar falando bobagem e ele ter sido desde o início escocês, né? Mas assim... então, assim, o Sam Mendes, ele foi tudo, o carro, tudo. Então, Skyfall é perfeito. Pra mim, ele é hoje o melhor filme da franquia. Pra mim também. Também acho. É disparado. Só que meu pai não conseguia assistir o Daniel Craig, que ele dizia que ele era um agente da KGB. James Bond nunca poderia ter sido louro. O Daniel Craig parece, aquela coisa dele. A minha irmã tem uma outra, minha irmã também rejeita Daniel Craig. Todo mundo só gosta dele no Skyfall. Mas a minha irmã, o Milton tem uma outra teoria, que ela diz que ele é muito óbvio, porque ele é muito bronco. E a graça do James Bond era ele ser aquele comandante refinado, e que ninguém saía, o cara matava, podia fazer, e ninguém desconfiava. Você olha pra ele na sala, você já sabe que ele é. Então, assim, não dá, ele não pode. Ele entrega muito rápido, Então, mas, por outro lado, ele rejuvenesceu a série, porque se fosse aquela figurinha dele. Eu gosto muito do Pierce Brosnan, acho que depois do Sean Connery eu gostava do Pierce Brosnan. Ele não teve bons roteiros, as histórias dele. Eu não sei, eu gosto dele. Eu nunca comprei muito Pierce Brosnan. Nem Roger Moore também. Nem Roger Moore. Não, Roger Moore também não curtia, não. Eu já curti. Como é que aquele outro entre Timothy Dalton. Timothy Dalton eu gostava. Eu achava a cara de James Bond. Eu gostava do Timothy Dalton. Envelheceu bonito. Mas ele quis transformar. O que a gente viu hoje do James Bond era o que ele queria ter feito lá nos anos 80. E foi rejeitado, considerado um ator chato, intelectualizado. Ele fez o que ele tinha que fazer pro contrato, saiu fora e falou: chega. Não vou mais fazer. E hoje, você vê que passando o tempo, ele estava muito mais antenado com as coisas. E ele estava dando, na realidade, mais profundidade para o personagem. Porque senão era só uma sequência de explosões, que era o que acabaram os filmes do George Moore sendo. Era tudo só para mostrar os stunts lá no... Timothy Dalton está com 77 anos hoje. Maravilhoso, lindo ainda. Ele era casado com uma mulher famosa. Ele viveu muitos anos com a Vanessa Redgrave. Isso, Vanessa Redgrave. Exatamente. Minha ídola. Ele viveu muitos anos com ela, ele é lindo. Mas então assim, mas aí voltando, a gente tá deixando o fio desencapado ali no pra voltar pro Witcher, porque a gente falou isso tudo porque o Henry Cavill era um dos grandes favoritos aí pro James Bond. O Henry Cavill perdeu o papel pra esse David Corenswet, que poderia ser ele há 10 anos atrás. Parece com ele, gente. Mas ele é a figura
Então, só recapitulando, a gente parou. Ele perdeu o Super-Homem, ele perdeu o James Bond, né? E aí houve um meme, ele perdeu, saiu do Super-Homem. Teve um meme. Esse novinho aí. Era o meme dele e do outro que perdeu, que estava concorrendo para ser o Super-Homem, não foi? Que o Nicholas Hoult, que é maravilhoso, o ator. Ótimo. E perdeu para ser o Batman, perdeu para ser o Super-Homem, aí tá todo mundo assim. Nicholas Hoult, qual que é o próximo que você vai perder? Porque ele foi perdendo todas. Ele é o outro que tá querendo pegar qual uma o futuro de Henry Cavill? Bom, Henry Cavill não vai ficar mal, gente. Eu tenho certeza que mal ele não vai ficar. Mas com aquela cara, com aquela queixada, com aquele layout. Eu acho que no The Witcher, eu não sei, eu não vejo ele sendo bem substituído. Eu não consigo ver o Chris. O Liam Hemsworth. Não tem o carisma, né? Não. E ele inventou uma maneira mal-humorada do que é engraçado, que ele fala meio sussurrado. Tem a famosa cena da banheira. Eu vi agora uma matéria aqui que ele não podia tirar o pé, mostrar o pé, não sei porquê. Como é que ele fez para não ter que regravar toda hora pro game, né? Ele deixou ali o avatar, só entra a cara dele. É uma complicação. Enfim, todo mundo quer saber de tudo sobre Henry Cavill. Ele tem um lugar aí, que vai achar o lugar dele, né? Eu tenho uma coisa que eu simpatizo com esses atores, ele, o Nicholas Hoult, o Tom Cruise, que são os caras que não tem problema de falar assim, eu quero um papel legal, mas eu quero sim fazer sucesso, eu quero sim ser parte dessa franquia, não tem aquela coisa de eu não sei se eu quero isso não, sabe? Não tem eu acho isso muito, muito positivo dele, então vamos ver, eu tô querendo ele no House of the Dragon. Faz todo sentido. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz todo sentido. Bom, mas acho que era isso, não? Então eu acho que por hoje a gente fica por aqui, né, gente? Acho que sim. A gente se vê na próxima semana aí, Powers. Bye, bye. Até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima.